Capítulo 19. Às vezes o dragão vence. Em julho de 1982, quando o corpo de uma menina de 16 anos foi encontrado no Rio Green, nas imediações da cidade de Seattle, ninguém deu muita atenção. O rio, que ligava o Monte Rainier ao estuário de Puget, era um conhecido lixão ilegal, e a vítima era uma jovem prostituta. A importância da descoberta só ficou clara para a polícia mais tarde, no verão daquele ano, quando outra mulher foi encontrada morta no rio no dia 12 de agosto e outras 3 foram descobertas 3 dias depois. A idade e a etnia das vítimas variavam, mas todas tinham sido sufocadas. Algumas haviam sido amarradas a pesos, em uma aparente tentativa de esconder seus corpos. Todas estavam nuas, e, em 2 casos, pequenas pedras foram encontradas dentro da vagina da vítima. A natureza serial dos crimes, então, era inegável e trazia lembranças sinistras dos últimos assassinatos em série de Seattle, o sequestro e homicídio de pelo menos 8 mulheres na região, em 1974, por um sujeito misterioso conhecido apenas como Ted. Aqueles casos haviam permanecido sem solução por 4 anos, até que um jovem bonito e bem articulado chamado Theodore Robert Bundy foi preso por uma série brutal de assassinatos em uma república de estudantes da Flórida. Àquela altura, ele já tinha atravessado o país matando pelo menos 23 mulheres e ganhando um lugar de destaque na Câmara de Horrores do nosso imaginário coletivo. O Major Richard Kraske, da Divisão de Investigações Criminais de King County, estava encarregado da investigação e, desejando aplicar o que aprenderá, pediu a assistência do FBI para traçar o perfil psicológico do assassino do Rio Green. Embora os investigadores da recém-formada Força-Tarefa, que envolvia diversas jurisdições, discordassem a respeito da ligação entre todos os crimes, havia um claro fator comum. Todas as vítimas eram prostitutas que trabalhavam na Sea-Tac Strip, a estrada da costa do Pacífico perto do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. E agora mais jovens estavam desaparecidas. Em setembro, Allen Whitaker, o SAC de Seattle, visitou Quantico para um treinamento e nos apresentou o conjunto detalhado dos 5 casos originais. Como eu costumava fazer sempre que queria me concentrar sem as constantes interrupções dos funcionários e telefones, acabei me escondendo no último andar da biblioteca, onde poderia ficar sozinho, olhar pela janela, o que era sempre uma agradável novidade para nós, que trabalhávamos no subsolo, e tentar entrar na mente do criminoso e de suas vítimas. Passei mais ou menos um dia analisando o material, que incluía relatórios e fotos das cenas dos crimes, protocolos de autópsias e descrições das vítimas. Apesar das variações de idade, etnia e modus operandi, as semelhanças eram fortes o bastante para sugerir que todos os assassinatos haviam sido cometidos pelo mesmo indivíduo. Tracei o perfil detalhado de um homem branco fisicamente forte, desajustado e subempregado, que se sentia confortável no rio e não tinha remorso em relação ao que estava fazendo. Pelo contrário, era um homem com uma missão a cumprir, que havia passado por experiências humilhantes com mulheres e estava determinado a punir o maior número que conseguisse das que considerava serem as piores entre elas. Mas, ao mesmo tempo, alertei a polícia de que, devido à natureza dos crimes e das vítimas, muitas pessoas se encaixariam no perfil. Ao contrário de alguém como Ed Kemper, por exemplo, esse sujeito não seria nenhum gênio. Seus crimes eram pouco sofisticados e de alto risco. Precisariam concentrar as energias em técnicas proativas que pudessem impelir o suspeito a realizar algum contato com a polícia. Whitaker levou o perfil ao deixar Quantico. Naquele mesmo mês, o corpo de mais uma jovem em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma área de risco perto do aeroporto. Ela estava nua, com um par de meias pretas masculinas amarrado no pescoço. O médico legista calculou que fora assassinada mais ou menos na mesma época que as vítimas encontradas no rio. Talvez o assassino tivesse mudado seu modus operandi depois de saber que o rio estava sendo vigiado. Como foi detalhado em The Search for the Green River Killer em A Busca pelo Assassino do Rio Green, um relato de Carlton Smith e Thomas Gillen a partir de uma pesquisa muito cuidadosa, o suspeito número 1 era um taxista de 44 anos que se encaixava no perfil em praticamente todos os aspectos e havia se metido na investigação, ligando para a polícia com dicas de como encontrar o assassino e sugerindo que deveriam prestar atenção em outros taxistas. Ele passava muito tempo com prostitutas e moradores de rua ao longo da Sea-Tac Strip, rodava compulsivamente de carro pela cidade, bebia e fumava como sugeria o perfil traçado e demonstrava preocupação com a segurança das prostitutas. O sujeito havia se divorciado 5 vezes, morava perto do rio com o pai viúvo, dirigia um carro velho e antiquado, do qual não cuidava muito bem, e acompanhava com atenção a cobertura do caso pela imprensa. A polícia marcou de interrogá-lo em setembro e me ligou para que eu ajudasse com a estratégia. Nessa época, eu estava viajando loucamente, indo de um lado para outro do país quase toda semana para tentar acompanhar meus casos. Quando a polícia ligou, eu estava fora da cidade. Eles conversaram com Roger Depuy, diretor da unidade, que disse que eu voltaria em alguns dias e sugeriu fortemente que esperassem para fazer o interrogatório depois que tivessem se consultado comigo. Até aquele momento, o suspeito estava cooperando e não planejava deixar a região. Mas a polícia resolveu interrogá-lo de uma vez, e isso durou o dia inteiro, desencadeando um confronto. Olhando para a situação agora, talvez as coisas pudessem ter sido feitas de outra maneira. Os testes de polígrafo apresentaram resultados ambíguos, e, embora a polícia o tenha colocado sob forte vigilância e continuado reunindo provas circunstanciais, nunca conseguiram criar um argumento contra ele. Como não fiz parte dessa etapa da investigação, não posso afirmar se esse indivíduo era ou não um suspeito promissor. Mas essa falta de coordenação e foco prejudicou bastante o início do processo, justamente quando a probabilidade de capturar os culpados costuma ser maior. Ele está preocupado, não sabe o que esperar, e o fator cu na mão se encontra mais alto do que nunca. Com o passar do tempo, o suspeito percebe que está conseguindo se safar e se sente confortável. Ele se acalma e refina seu modus operandi. No começo desse caso, a polícia local não tinha nem mesmo um computador.
E, à medida que a investigação avançava, pela velocidade com que estavam processando as pistas, teriam levado 50 anos para avaliar adequadamente o que tinham em mãos. Se um tipo de investigação como a do assassino do Rio Green fosse realizada hoje, espero e acredito que a organização inicial seria mais eficiente, e a estratégia, mais bem definida. Mesmo assim, seria extremamente trabalhosa. Essas prostitutas tinham vidas nômades. Muitas vezes, quando um namorado ou cafetão comunicava à polícia do desaparecimento de uma delas, ela havia sumido por vontade própria ou simplesmente se mudado para outra área ao sul ou ao norte da costa. Muitas adotavam nomes falsos, tornando a identificação dos corpos e o rastreamento dos casos um pesadelo. Assim, era muito difícil encontrar registros médicos e odontológicos. Além disso, a relação e a cooperação entre a polícia e a comunidade de prostitutas eram no mínimo tensas. Em maio de 1983, uma jovem prostituta foi encontrada toda vestida em uma cena cuidadosamente encenada. Um peixe foi posicionado em seu pescoço, outro sobre seu seio esquerdo, e uma garrafa de vinho foi deixada entre suas pernas. A vítima tinha sido estrangulada com um cabo fino ou uma corda. A polícia registrou sua morte como de autoria do assassino do Rio Green. Mas, embora eu acreditasse que a última vítima encontrada em terra firme estivesse ligada às outras, essa me parecia se encaixar mais em um homicídio de causa pessoal. Não era uma vítima aleatória. Havia odio de Mesali. O assassino a conhecia bem. No FIM de 1983, o número de mortes subira para 2, como outras mulheres desaparecidas. Uma das que morreram estava grávida de 8 meses. A força-tarefa pediu que eu viajasse até lá para prestar consultoria. Como já disse, eu estava tentando lidar com diferentes estágios do caso de Wayne Williams em Atlanta, o assassino do calibre .22 em Buffalo, o matador da trilha em São Francisco, o caso de Robert Hansen em Anchorage, um incendiário em série antissemita em Hartford, e mais de 100 outras investigações ativas. A única maneira de conseguir lidar com todas era me forçando a sonhar com elas à noite. Eu sabia que estava me esgotando. Só não tinha noção do quanto e quão rápido. E, assim que a força-tarefa do caso do Rio Green disse que precisava de mim, eu sabia que precisaria me esforçar para ajudá-los também. Eu estava confiante de que meu perfil seria adequado ao assassino, mas sabia também que ele se adequaria a muitas outras pessoas, e, àquela altura, mais de uma delas poderiam estar envolvidas. Quanto mais isso se arrastava, maiores eram as chances de que outros assassinos se envolvessem no caso, fossem como imitadores ou simplesmente pelo tipo de território e de vítimas. A Sitaki Strip era um lugar fácil para um assassino escolher seus alvos. Se a pessoa sente desejo de matar, esse é o melhor tipo de lugar para agir. As prostitutas estavam disponíveis, e, como a maioria delas trabalhava por toda a costa oeste, de Vancouver a San Diego, muitas vezes ninguém notava quando uma desaparecia. Eu acreditava que a utilização de técnicas proativas era mais importante do que nunca. Poderiam incluir a realização de assembleias de moradores sobre os assassinatos em escolas rurais, onde fichas de inscrição seriam distribuídas e as placas dos carros presentes seriam anotadas. A ajuda da imprensa para apresentar um investigador como um superpolicial, incitando o assassino a entrar em contato com ele, ou para publicar histórias personificando a mulher grávida, a fim de tentar provocar algum remorso e encorajar o assassino a visitar a cena do crime, a vigilância de locais de desova não divulgados, o uso de policiais como iscas, ou várias outras possibilidades. Levei comigo Blaine M. Seilvan e Ron Walker, dois dos meus analistas de perfis mais novos, em minha viagem para Seattle em dezembro, imaginando que aquele seria um bom caso para começarem a ganhar alguma experiência em loco. E ainda bem que os levei, como se Deus ou alguma ordem cósmica tivesse planejado isso. Eles salvaram minha vida. No momento em arombram a porta do meu quarto de hotel, trancada e presa como corrente, me encontrarem inconsciente e convulsionando no chão, pois morrendo por causa de febre que fervia meu cerebro. Quando finalmente me recuperei e voltei a trabalhar, em maio de 1984, o assassino do Rio Green continuava solto, e assim permaneceu por quase 2 décadas. Continuei oferecendo consultas para a Força-Tarefa, que se tornou uma das maiores buscas a um criminoso na história dos Estados Unidos. À medida que a investigação progrediu e o número de corpos continuou crescendo, fiquei cada vez mais convencido de que aquele era o trabalho de vários assassinos em série, todos compartilhando características semelhantes, mas agindo sozinhos. As polícias de Spokane e Portland me trouxeram pilhas de fichas de prostitutas assassinadas ou desaparecidas, mas não encontrei qualquer conexão clara com os assassinatos ocorridos ao redor de Seattle. A polícia de San Diego também acreditou que outro conjunto de assassinatos em sua cidade estava ligado ao caso. Ao todo, a Força-Tarefa do Rio Green investigava mais de 50 mortes. Mais de 1.200 possíveis suspeitos haviam sido reduzidos a aproximadamente 80. Eles variavam de namorados e cafetões das mulheres mortas a um cliente em Portland de quem uma prostituta havia escapado depois de ameaças de tortura, e incluíam ainda um caçador de Seattle. Em certos momentos, até membros da força policial foram considerados suspeitos. Mas nada disso foi suficiente para solucionar o caso àquela altura. O último grande esforço proativo ocorreu em dezembro de 1988, com um programa televisivo de 2 horas em rede nacional, com o título de Manhunt, Live Caça ao Suspeito. Ao vivo e apresentado pelo astro da novela Dallas, Patrick Duffy, o programa oferecia um histórico da busca pelo assassino, ou assassinos, e vários números de telefone gratuitos para os quais espectadores poderiam ligar com dicas e pistas. Viajei para Seattle a fim de participar do espetáculo e treinar a polícia sobre como realizar a triagem das ligações e fazer perguntas breves e pertinentes. Na semana após a exibição do programa, a empresa telefônica calculou que mais de 100.000 pessoas haviam tentado ligar, mas menos de 10.000 conseguiram. E, depois de 3 semanas, simplesmente não havia mais recursos financeiros e voluntários para manter as linhas abertas. No FIM, a tentativa simbolizam muitos outros aspectos do caso do Rio Green.
Varias pessoas dedicadas se esforçando ao máximo, sendo, contudo, pouco tardemes. Durante anos, Greg M. Secrari deixou uma charge presa ao quadro de avisos de seu escritório. Ela mostrava um dragão cuspidor de fogo pisando agressivamente em um cavaleiro prostrado. A legenda dizia apenas: às vezes o dragão vence. Essa é uma realidade da qual nenhum de nós jamais será capaz de escapar. Não capturamos todos eles, e, como os que de fato capturamos já mataram, estupraram, torturaram, explodiram, queimaram ou aleijaram, nenhum deles é pego cedo o bastante. Isso é tão verdadeiro hoje em dia quanto era há mais de 100 anos, quando Jack, o Estripador, tornou-se o primeiro assassino em série a assombrar o imaginário coletivo. Ironicamente, embora a exibição de Manhunt não tenha solucionado o caso do Rio Green, no mesmo ano participei de outro programa em rede nacional, no qual de fato determinei, pela análise de perfis, a possível identidade do mais famoso assassino em série da história. O programa foi exibido especialmente no aniversário de 100 anos dos assassinatos cometidos por Jack, o Estripador, em Vitechapel, o que significava que o meu perfil estava apenas um século atrasado para ser útil. Os assassinatos brutais de prostitutas ocorreram nas ruas iluminadas por postes a gás e nas vielas da perigosa e movimentada região do East End, na Londres vitoriana, entre os dias 31 de agosto e 9 de novembro de 1888. Durante esse período, a crueldade dos assassinatos e a mutilação dos corpos só aumentaram. Na manhã do dia 30 de setembro, ele matou 2 mulheres em um intervalo de 1 ou 2 horas, um evento sem precedentes na época. A polícia recebeu diversas cartas debochadas que foram publicadas nos jornais, e aqueles eventos horríveis se tornaram um grande espetáculo midiático. O Estripador nunca foi capturado, e, apesar dos enormes esforços da Scotland Yard, sua identidade é até hoje alvo de muita especulação. Como a verdadeira identidade de William Shakespeare, a escolha de suspeitos costuma revelar mais sobre a pessoa que está analisando do que sobre o mistério em si. Entre as possibilidades preferidas e mais fascinantes levantadas ao longo dos anos, está a de que o culpado seria o príncipe Alberto Vítor, duque de Clarence e neto mais velho da rainha Vitória, que, depois do seu pai, Eduardo, príncipe de Gales, que se tornou Eduardo VII após a morte de Vitória, em 1901, seria o segundo na linha sucessória do trono. De maneira geral, acredita-se que o duque de Clarence tenha morrido na grande epidemia de gripe de 1892, mas muitos teóricos do caso do Estripador acham que, na verdade, ele morreu de sífilis ou possivelmente envenenado pelo médico real para apagar a mácula de escândalo da monarquia. Essa é com certeza uma possibilidade intrigante. Entre outros fortes candidatos, estão Montague John Druitt, um professor de uma escola para garotos que se encaixava nas descrições de testemunhas oculares, Dr. William Gould, o principal médico real, Aaron Kosminski, um imigrante polonês pobre que havia sido internado diversas vezes em asilos psiquiátricos da região, e Adra Roslyn de Onstan, uma jornalista conhecida por mexer com magia negra. Muito já se falou sobre o fato de que os assassinatos do Estripador pararam de repente, levando a especulações de que ele talvez tivesse se suicidado, de que o Duque de Clarence fizera uma viagem real, de que um dos outros suspeitos poderia ter morrido. Ao analisar o caso a partir do que sabemos hoje, acho igualmente provável que ele tenha sido preso por um crime menor, como muitos são, e que fora isso o que interrompeu a série de assassinatos. Outra questão era a estripação em si. Um dos motivos que levou ao foco alguém que tivesse treinamento médico foi o nível de estripação das últimas vítimas. O objetivo do programa The Secret Identity of Jack the Ripper é a identidade secreta de Jack, o Estripador, exibido em rede nacional em outubro de 1988, era apresentar todas as evidências disponíveis do caso e depois pedir que especialistas de várias áreas analisassem quem seria o verdadeiro Jack, solucionando assim o mistério centenário, de uma vez por todas. Roy Azelwood e eu fomos convidados para participar, e o FBI acreditou que aquela seria uma boa oportunidade para demonstrar o tipo de trabalho que fazíamos sem comprometer investigações ou julgamentos em andamento. O programa ao vivo, de 2 horas de duração, foi apresentado pelo ator, escritor e diretor inglês Peter Ustinov, que realmente se envolveu com o mistério à medida que o drama foi se desenrolando. Qualquer exercício desse tipo deve seguir as mesmas regras e restrições de uma investigação normal, ou seja, nosso produto deve estar de acordo com as evidências e os dados que temos para trabalhar. Há 100 anos, as investigações forenses eram primitivas se comparadas aos padrões modernos. Mas eu acreditava que, com base no que sabia a respeito dos assassinatos do Estripador, se um caso como aquele nos fosse apresentado hoje em dia, seria facilmente solucionado, e por isso deveríamos nos arriscar. Quando se faz um trabalho como o nosso, há certo prazer e tranquilidade em saber que o único perigo que podemos correr se estivermos errados é fazer papel de bobo em rede nacional, e não a possibilidade de ter outra vítima inocente morta. Antes que o programa fosse ao ar, tracei o perfil, como faria em um caso atual, com o mesmo estilo de cabeçalho. Suspeito. Conhecido como Jack, o Estripador, série de homicídios, Londres, Inglaterra, 1888. NAFC, homicídio, análise investigativa criminal. A linha onde se lê NAFC refere-se à sigla em inglês para Centro Nacional de Análise de Crimes Violentos, um programa criado em Quantico em 1985 para abranger as unidades de ciência comportamental e de apoio investigativo, o VICAP, ou Banco de Dados Digital do Programa de Apreensão de Criminosos Violentos, e outras equipes e unidades de resposta rápida. Como em uma consulta real, uma vez que eu já tinha traçado o perfil, recebemos os possíveis suspeitos. Por mais interessante que o Duque de Clarence pudesse parecer sob uma perspectiva dramática, depois de avaliar todas as evidências disponíveis, Roy e eu consideramos, separadamente, Aaron Kosminski como o candidato mais provável. Como no caso do Estripador de Yorkshire 90 anos depois, estávamos convencidos de que as cartas debochadas para a polícia haviam sido escritas por um impostor, alguém que se passava pelo verdadeiro Jack.
O tipo de indivíduo que comete crimes como esses não teria o estilo de personalidade que representaria um desafio público à polícia. As mutilações sugeriam uma pessoa psicologicamente perturbada e sexualmente desajustada, com ódio generalizado de mulheres. O tipo de ataque surpresa visto em todos os casos também sugeria um indivíduo pessoal e socialmente inadequado. Não era uma pessoa que se garantia verbalmente. As circunstâncias físicas do crime sugeriam que o culpado era alguém que conseguia se misturar ao meio ao qual estava inserido e não levantava suspeitas nem causava medo nas prostitutas. Ele seria uma pessoa calada e solitária, e não um açougueiro machão, que rondaria pelas ruas à noite e retornaria às cenas de seus crimes. Com certeza, a polícia o teria interrogado durante sua investigação. Entre todos os possíveis suspeitos apresentados, Kosminski se encaixava no perfil muito mais do que qualquer outro. Quanto ao suposto conhecimento médico necessário para a mutilação e dissecação post-mortem, aquilo não passava de pura carnificina. E já aprendemos há muito que, para cometerem todo tipo de atrocidade que desejam com os corpos, assassinos em série só precisam de seu ímpeto. Ed Gein, Ed Kemper, Jeffrey Dahmer, Richard Marquette e muitos outros não foram prejudicados de maneira alguma por sua falta de treinamento médico. Tendo apresentado essa análise, preciso recuar um pouco em minha declaração original, salientando que, mesmo ao analisar o caso 100 anos depois, não posso ter certeza de que Aaron Kosminski tenha sido o estripador. Ele é apenas uma das opções que nos foram oferecidas. Mas posso afirmar, com bastante certeza, que Jack, o estripador, era alguém como Kosminski. Se essa análise investigativa estivesse ocorrendo hoje em dia, nossas informações poderiam ajudar a polícia e a Scotland Yard a ajustar o foco e descobrir a identidade do suspeito. Por isso digo que, pelos padrões atuais, esse caso seria de fácil solução. Em algumas investigações, nossos métodos apontam para um tipo de suspeito, mas não conseguimos provas suficientes para prisão e condenação. Foi isso que ocorreu no caso do estrangulador BTK, em Wichita, Kansas, em meados da década de 1970. Tudo começou no dia 15 de janeiro de 1974, com o assassinato da família Otero. Joseph Otero, de 38 anos, e sua esposa, Julie, haviam sido atados e estrangulados com os cordões de uma veneziana. O filho deles de 9 anos, Joseph II, foi encontrado amarrado em seu quarto, com a cabeça coberta por um saco plástico. Josephine, de 11 anos, estava pendurada pelo pescoço em um cano no teto do porão, vestindo apenas uma blusa de moletom e meias. Todas as evidências sugeriam que aquilo não havia sido um ato impulsivo. As linhas telefônicas tinham sido cortadas e o fio fora levado para a cena do crime. 10 meses depois, o editor de um jornal local recebeu uma ligação anônima, direcionando-o a um livro em uma biblioteca pública. Dentro dele, encontrou um bilhete do suspeito, assumindo a autoria dos assassinatos da família Otero, prometendo mais mortes e explicando que meus códigos serão Amarrios, Tórturos, Mátios. Vários outros assassinatos de jovens ocorreram nos 3 anos seguintes, depois dos quais uma carta para um canal de televisão local revelou muito sobre a psique do suspeito, que criará cuidadosamente seu próprio apelido. Quantas pessoas precisarei matar antes que vocês incluam o meu nome nos jornais e eu receba alguma atenção nacional? Em uma de suas mensagens publicadas, ele comparou seu trabalho aos de Jack, o estripador, do filho de Sam e do estrangulador da encosta, todos fracassados obscuros que se tornaram celebridades com os crimes. Ele atribuía seus feitos a um demônio e ao fator X, levando a muita especulação nos jornais a respeito de sua personalidade. No entanto, ele também incluía desenhos obscenos de mulheres nuas em várias poses, sendo amarradas, estupradas e torturadas. Essas ilustrações horrendas não foram publicadas, mas forneciam uma boa ideia do tipo de pessoa que estávamos procurando. A partir disso, era apenas questão de reduzir o número de suspeitos. Como os de seu herói, Jack, o estripador, os assassinatos do BTK pararam de repente. Nesse caso, porém, acredito que a polícia o tenha entrevistado, ele houvesse percebido que estavam chegando perto e tenha sido inteligente e sofisticado a ponto de parar antes que a polícia conseguisse juntar provas suficientes. Espero que tenhamos pelo menos neutralizado ele, mas, às vezes, o dragão vence. Às vezes o dragão vence em nossas próprias vidas também. Quando um assassino mata uma pessoa, ele leva muitas vítimas junto com aquele indivíduo. Não sou o único da minha unidade a faltar ao trabalho por problemas relacionados a estresse, muito pelo contrário. E os incidentes de questões familiares e crises conjugais são numerosos demais para serem ignorados. Em 1993, meu casamento com Pam terminou depois de 22 anos. Provavelmente teríamos versões diferentes do que ocorreu entre nós, mas certos fatos são inegáveis. Estive ausente demais durante a infância de nossas filhas, Erica e Lauren. Mesmo quando não estava viajando, ficava tão consumido pelo trabalho que Pam muitas vezes se sentia mãe solteira. Ela precisava cuidar da casa, pagar as contas, levar as crianças para a escola, reunir-se com os professores e certificar-se de que as meninas tinham feito deveres de casa, enquanto cuidava da própria carreira como professora. Quando nosso filho, Jed, nasceu em janeiro de 1987, tínhamos outros analistas de perfil trabalhando conosco e eu não precisava mais viajar tanto. Mas preciso admitir que tenho 3 filhos inteligentes, amorosos, encantadores e maravilhosos e acho que não os conheci de verdade até me aposentar do FBI. Passei tantos anos estudando sobre a vitimologia de crianças mortas que falhei e não aprendi o bastante sobre meus próprios filhos resplendorosamente vivos. Pam me procurava muitas vezes com algum pequeno problema típico envolvendo um de nossos filhos, como um corte ou arranhão causado por uma queda de bicicleta.
Com todo o estresse e a pressão que eu sentia, nós dois nos lembramos da maneira como eu muitas vezes estourava, descrevendo os corpos mutilados de crianças com as mesmas idades das nossas que eu vira, sem perceber que uma queda de bicicleta era algo normal e eu não precisava ficar tão irritado com isso. Tentamos não perder nossa sensibilidade por causa de todas as cenas horríveis que vemos, mas acabamos criando certa imunidade a qualquer coisa que não seja tão horrível. Certa vez, estava jantando com as crianças enquanto Pan abria um pacote na cozinha. A faca escorregou e ela se corta gravemente. Quando gritou, todos corremos até a cozinha. Mas, assim que notei que o ferimento não representava um risco para sua vida ou algum de seus membros, lembro-me de começar a achar o padrão da mancha de sangue interessante e a correlacioná-lo a outros padrões que tinha visto em cenas de assassinatos. Comecei a brincar, tentando aliviar a tensão do momento. Comentei que poderíamos ver um padrão diferente toda vez que ela movia a mão, e que aquela era uma das maneiras através das quais conseguíamos descobrir o que aconteceu entre um criminoso e a vítima. Mas acho que eles não encararam a situação com a mesma casualidade. Tentamos desenvolver mecanismos de defesa para lidar com o que vemos no trabalho, mas podemos facilmente acabar parecendo uns filhos da puta frios e distantes. Desde que sua família esteja intacta e seu casamento esteja firme, você acaba conseguindo lidar com boa parte do que é obrigado a encarar no trabalho. Mas, quando há alguma fraqueza em casa, muitos estressores podem piorar os problemas, assim como acontece com as pessoas que perseguimos. Pan e eu acabamos tendo grupos de amigos diferentes. Eu não conseguia conversar sobre meu trabalho no círculo de amigos dela, então precisava me cercar de pessoas como eu. E, quando socializava fora dos círculos do FBI e da polícia, muitas vezes ficava entediado com o tipo de preocupação corriqueira que era discutido. Por mais frio que isso possa parecer, quando você passa os dias entrando na mente de assassinos, o local onde o vizinho coloca a lata de lixo ou a cor que pinta a cerca simplesmente não são assuntos interessantes. No entanto, fico feliz em dizer que, depois de um período no qual ambos passamos por um turbilhão emocional, hoje somos bons amigos. Nossos filhos foram morar comigo, mas Pan e eu passamos boa parte do tempo juntos, tendo assumido papéis iguais na criação deles. Partindo de uma posição solitária no começo dos anos 1980, quando a equipe de análise de perfis do FBI se resumia a mim, às vezes auxiliado por Roy Azelwood, Bill Agmayer e alguns outros, a unidade hoje cresceu e inclui mais de 10 agentes. Isso ainda não é suficiente para lidar com o volume de casos que nos é apresentado, mas provavelmente somos tão grandes quanto podemos ser sem perder o contato pessoal uns com os outros e com os departamentos locais, o que se tornou uma marca do nosso próprio modus operandi. Muitos dos chefes de polícia e detetives que ligam para nossa unidade nos conheceram primeiro nas aulas da Academia Nacional. O xerife de Metz entrou em contato comigo para ajudá-lo a encontrar o assassino de Shari Smith e Deborah Elmick, e o capitão Lindy Johnston ligou para Greg M. Secrari pedindo que o ajudasse a determinar quem estava matando prostitutas em Rochester porque ambos haviam se formado na academia. Em meados dos anos 1980, a unidade de ciência comportamental foi dividida entre a unidade de instrução e pesquisa em ciência comportamental e o grupo no qual eu trabalhava como gerente do programa de análise de perfis de personalidades criminosas, a unidade de apoio investigativo em ciência comportamental. As duas outras divisões principais além da minha na área de apoio investigativo eram o VICAP, que Diurai havia assumido depois da saída de Bob Hessler, e serviços de engenharia. Roger Depuy era diretor de instrução e pesquisa, e Alan Fumaça Burgess era diretor de apoio investigativo. Ele não é parente de Ann Burgess, mas o marido dela, Allen Burgess, foi um dos coautores do nosso manual de classificação criminal. Entendeu? Por mais que meu trabalho tivesse sido exigente e desafiador, eu havia construído uma carreira respeitada e satisfatória. Felizmente, conseguirá evitar a etapa que quase todos que querem subir em uma organização precisam encarar: a administração. Tudo isso mudou na primavera de 1990. Realizávamos uma reunião da unidade quando Alan Burgess anunciou que estava se aposentando de seu cargo como diretor. Mais tarde, o novo diretor assistente adjunto, Dave Cole, que fora supervisor do meu esquadrão em Milwaukee e meu colega na equipe da SWAT, me convidou ao seu escritório e perguntou quais eram meus planos. Eu disse que estava tão cansado e de saco cheio de tudo que pensava em me candidatar para um trabalho burocrático na área de crimes violentos no centro da cidade, onde poderia encerrar minha carreira. Você não quer fazer isso, argumentou Cole. Você vai se perder lá. Pode contribuir muito mais como diretor de uma unidade. Não sei se quero ser diretor, respondi. Eu já estava realizando boa parte das funções de diretor de unidade e atuando como uma memória institucional, simplesmente porque trabalhava na agência havia muito tempo. Mas, àquela altura da carreira, não queria ficar preso em um cargo administrativo. Burgess era um excelente administrador, especializado em lidar com interferências para que pudéssemos realizar nosso trabalho de maneira eficaz. Quero que você seja diretor, anunciou Cole. Ele tem um jeito dinâmico, direto e agressivo. Eu disse que queria continuar cuidando de casos, estratégias de julgamento, testemunhos de tribunal e palestras públicas. Acreditava que fazia isso bem. Cole me assegurou que eu poderia permanecer fazendo essas coisas e me nomeou para o cargo. Como já repeti muitas vezes, meu primeiro ato como diretor da unidade foi me livrar da grande baboseira, atrelada à ciência comportamental, tirando o termo do nosso nome e o rebatizando simplesmente como unidade de apoio investigativo. Eu queria passar uma mensagem clara para nossos clientes da polícia e do resto do FBI a respeito do que fazíamos ou não. Com a ajuda e o apoio inesgotável de Roberta Biddle, nossa diretora de recursos humanos, consegui aumentar a equipe de VICAP de 4 para 16. O resto da unidade também cresceu, e logo alcançamos um total de cerca de 40 pessoas. Para aliviar um pouco o peso administrativo criado pelo novo tamanho da equipe, instituí um programa de administração regional para agentes individuais serem responsáveis por determinadas regiões do país. Eu acreditava que todas essas pessoas mereciam ser GS 14S, mas o escritório central só aceitou nos oferecer 4 ou 5 vagas de nível 14.
Então, fiz com que eles concordassem que, conforme cada um passasse por um programa de treinamento especializado de 2 anos, seria ungido como especialista e reconhecido como agente especial supervisor, com direito ao treinamento e salário apropriados. O programa envolvia frequentar como ouvinte todos os cursos da Unidade de Ciência Comportamental ministrados na Academia Nacional, realizar 2 cursos do Instituto de Patologia das Forças Armadas, trabalhar nas áreas de Psiquiatria e Direito na Universidade da Virgínia, Park Dietz trabalhava lá na época, comparecer à escola de interrogatório de John Reed, estudar investigação de mortes com o escritório do médico legista de Baltimore, rodar de carro com unidades policiais do Departamento de Polícia de Nova York e traçar perfis sob a tutela de um dos gerentes regionais. Também realizamos trabalhos internacionais como nunca. No último ano antes de minha aposentadoria, por exemplo, Greg McCrary participou de importantes casos de assassinatos em série no Canadá e na Áustria. Em termos funcionais, a unidade se saiu bem. Administrativamente, deixei as coisas meio soltas, o que é apenas um aspecto da minha personalidade. Quando eu via que alguém estava exausto, passava por cima das regras e regulamentos e dava uma folga para a pessoa. No FIM, ela ficaria muito mais efficient do que se tivesse seguido as leis à risca. Quando se tem as melhores pessoas da área trabalhando para você e não se pode recompensá-las financeiramente, é preciso ajudá-las de outras maneiras. Também me dei bem com a equipe de apoio, e, quando me aposentei, eles pareceram os mais tristes em me ver partir. Isso provavelmente remonta a meus anos na Força Aérea. Tantos líderes do FBI eram oficiais do Exército, e tantos, como o meu último saque, Robin Montgomery, eram heróis de guerra condecorados, que eles lidavam com as coisas da perspectiva de um oficial. Não há nada de errado nisso, e a maioria das grandes organizações funcionariam com menos eficiência se todos os administradores fossem como eu. Mas eu era um homem alistado, por isso sempre me identificava emocionalmente com a equipe de apoio. Portanto, tinha mais chances de conseguir a ajuda necessária do que alguns dos outros diretores. Muitas pessoas imaginam o FBI da mesma maneira que costumavam imaginar a IBM, como uma grande organização burocrática de homens e mulheres inteligentes e bem-sucedidos, mas intercambiáveis e sem graça, vestindo camisas brancas e ternos escuros. Mas eu tive a sorte de participar de um pequeno grupo de indivíduos verdadeiramente únicos, cada um se destacando pelos próprios méritos. À medida que o tempo passou e o papel da ciência comportamental cresceu dentro do trabalho dos agentes da lei, todos desenvolvemos interesses próprios e campos de especialização. Desde o início de nossos estudos, Bob Hessler seguiu a área da pesquisa, enquanto me dediquei ao lado operacional. Roy Azelwood é especialista em estupros e assassinatos por motivações sexuais. Ken Lanin é a principal autoridade em crimes contra crianças. Dirice começou trabalhando com perfis, mas descobriu que poderia contribuir imensamente com a área de estresse e gerenciamento de estresse para policiais e agentes federais. Ele é Ph.D. Nessa área, já escreveu diversos textos e é requisitado por sua habilidade como conselheiro por toda a comunidade de agentes da lei. Depois de entrar em nossa unidade, Diurai não apenas assumiu o treinamento de novos analistas de perfis, mas também se tornou a principal autoridade em perseguições, um dos crimes interpessoais graves que vem crescendo com mais rapidez. E todos nós desenvolvemos muitas relações com os escritórios regionais, os departamentos de polícia, os escritórios de xerifes e as agências estaduais espalhados pelo país para que, quando alguém ligar precisando de nossa ajuda, saiba que pode confiar na pessoa com quem está falando. Às vezes é assustador para as pessoas novas na unidade tentar se misturar a todas essas estrelas, especialmente depois do lançamento do filme O Silêncio dos Inocentes, que gerou um interesse nacional enorme em nosso ofício. Mas tentamos assegurá-las de que o motivo pelo qual foram selecionadas é que acreditamos que têm o necessário para se tornarem membros integrais e de mesmo nível dentro da equipe. Todas elas vêm de bons históricos investigativos, e, uma vez que começam a trabalhar conosco, passam por 2 anos inteiros de treinamento prático. Além disso, precisamos levar em conta inteligência, intuição, empenho, integridade e autoconfiança, além de uma capacidade de ouvir e avaliar os pontos de vista dos outros. Para mim, uma das coisas que tornou a Academia do FBI uma das melhores instituições desse tipo no mundo é o fato de ela ser feita de indivíduos, cada um seguindo seus próprios interesses e talentos em prol de um interesse comum. E cada uma dessas pessoas encoraja a mesma qualidade nos outros. Espero e acredito que o sistema de apoio mútuo que construímos na unidade sobreviva à medida que nós, da primeira geração, nos aposentemos. Em meu jantar de aposentadoria em Quântico, em junho de 1995, muitas pessoas tinham coisas legais para falar a meu respeito, o que considerei uma lição de humildade e achei extremamente comovente. Para falar a verdade, eu estava preparado para ser descascado, e imaginei que toda a minha equipe usaria essa última chance oficial para colocar para fora tudo o que estavam guardando sobre mim. Encontrei Jude Rey no banheiro masculino depois, e ele já estava expressando arrependimento por ter guardado suas ofensas. Mas, após eles desperdiçarem a oportunidade que tiveram, quando foi a minha vez de falar, não senti qualquer obrigação em me conter e dei todas as respostas sarcásticas com as quais havia me armado contra o que esperava ouvir. Eu não tinha nenhuma sabedoria em especial ou conselho sério para compartilhar com eles naquela noite. Só esperava os ter influenciado de alguma maneira com o exemplo que tentei dar. Desde a aposentadoria, já voltei para Quântico algumas vezes para dar aulas e prestar consultoria, e meus colegas sabem que estou sempre disponível. Continuo dando palestras e falando sobre o meu trabalho, como sempre fiz, oferecendo minha perspectiva a partir da minha experiência de 25 anos de imersão na mente de assassinos. Apesar de ter me aposentado do FBI, acho que nunca conseguirei deixar realmente de fazer aquilo para o que fui treinado. Infelizmente, nossa indústria está sempre em crescimento, e nunca deixaremos de ter clientes. As pessoas costumam me perguntar o que pode ser feito a respeito dos terríveis números de crimes violentos.
Embora definitivamente existam coisas práticas que podem e devem ser feitas, acredito que a única maneira de resolvermos nosso problema de criminalidade é se uma quantidade suficiente de pessoas realmente quiser que isso aconteça. Não há problema algum em aumentar o número de policiais, tribunais e presídios, e em melhorar técnicas investigativas, mas o único jeito de reduzir a criminalidade é se todos nós pararmos de aceitar e tolerar isso dentro de nossas famílias, entre nossos amigos e conhecidos. Essa é uma lição que devemos aprender de outros países com taxas muito mais baixas do que as nossas. Na minha opinião, só esse tipo de solução de base tem o poder de ser eficaz. O crime é um problema moral. Só pode ser solucionado em nível moral. Durante todos os meus anos de pesquisa, lidando com criminosos violentos, nunca me deparei com um que tivesse o que eu consideraria um histórico bom e uma família funcional e solidária. Acredito que a maioria dos criminosos violentos é responsável por seus atos, pelas escolhas que fez, e deve encarar as consequências. É ridículo afirmar que alguém não compreende a seriedade de seus atos porque tem apenas 14 ou 15 anos. Aos 8 anos, meu filho G já entendia havia muito tempo o que era certo e o que era errado. Mas 25 anos de observação também me provaram que criminosos são mais criados do que nascidos assim, o que significa que, em algum momento da vida, alguém que exerceu uma influência negativa muito forte poderia ter exercido uma influência positiva muito forte. Portanto, o que acredito de verdade é que, além de mais dinheiro, policiamento e presídios, o que mais precisamos é de amor. Não estou sendo simplista. Isso faz parte do cerne da questão. Certa vez, fui convidado para dar uma palestra na unidade nova-iorquina da Mystery Writers of America. Teve um bom público, que me recebeu de maneira calorosa e cordial. Aqueles homens e mulheres que ganhavam a vida escrevendo histórias sobre assassinatos e violência estavam bastante interessados em ouvir alguém que tinha trabalhado em milhares de casos reais. Na verdade, desde Thomas Harris e O Silêncio dos Inocentes, escritores, jornalistas e cineastas vivem nos procurando para descobrir a história real por trás dos casos. Entretanto, logo notei, ao relatar os detalhes de alguns de meus casos mais interessantes e perturbadores, que muitas pessoas da plateia estavam se distraindo e deixando de prestar atenção. Elas estavam ficando realmente enojadas ao ouvir as coisas que eu e minha equipe víamos todos os dias. Percebi que não se interessavam pelos detalhes, e devem ter percebido também que não queriam escrever sobre isso da maneira como era de verdade. Não vejo problema nenhum nisso. Cada um de nós tem a própria clientela. O dragão nem sempre vence e estamos fazendo o possível para garantir que vença cada vez menos. Mas o mal que ele representa, a coisa contra a qual lutei durante toda a minha carreira, não vai embora, e alguém precisa contar a história real. Isso foi o que tentei fazer, a partir do que eu mesmo vivi.